Olá, eu sou a Alexandra Balugas e este é o meu podcast. Este é o momento em que a minha voz encontra a tua alma. Permite-te receber novas ideias, perspectivas e viver uma vida mais leve e feliz. É para isso que estamos cá. Olá, muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio daqui do podcast. Acho que o episódio de hoje vai ser um bocadinho mais curtinho do que o habitual. Vou-vos deixar algumas reflexões para fazerem, vou-vos deixar também um desafio para fazerem no final. Então o tema de hoje é o julgamento. Eu trago-vos este tema porque vi que várias pessoas andam a falar sobre este tema recentemente e vi uma frase que gostei muito e vou citá-la daqui a bocadinho. Então, neste episódio eu vou falar sobre o julgamento, como é que podemos analisar, não é? Porque é que ele acontece. Vou-vos dar algumas dicas para o caso de estarem a ser julgados por algum motivo e no final vou-vos deixar um desafio. Um desafio a nível da compreensão, que é ao contrário do julgamento. Decidi trazer-vos este tema porque realmente tenho observado que várias pessoas andam a falar sobre este tema. No meu caso, presentemente, não tenho assim nada muito profundo para vos falar sobre este tema, mas é um tema que eu conheço bastante bem. E então vou-me recorrer a algumas situações do meu passado para falar sobre este tema, mas presentemente não tenho assim nenhuma situação muito profunda para vos contar sobre este tema. Mas é um tema que eu conheço mesmo muito bem e decidi trazê-lo. Então, vou começar aqui pela citação que eu li, gostei muito, que é do Queda Lima. E a citação é a seguinte: nunca tenhas medo do julgamento. Ele só te está a mostrar aonde vibra a consciência de quem julga e não a tua consciência. O julgamento vem de um lugar que enfraquece quem julga, mas ao mesmo tempo é uma excelente oportunidade para a pessoa que julga de crescer e graduar na sua ascensão da sua consciência. Quem não conhece o Queda Lima, ele é o fundador do Art Kaizen, que é um espaço de terapias, de dança, de arte em Lisboa, um espaço muito bonito, fica ali entre o Beato e a Marvila, por isso não conhecem, aconselho vivamente conhecerem este espaço. Eu gostei muito desta frase dele e diz muito, concordo muito também com esta frase. E então, eu diria que esta questão do julgamento também acontece muito devido à nossa visão da vida e da realidade. E nós vamos julgar, não é? Acredito que quem julga parte muito desta perspectiva. Aliás, todos nós julgamos, de uma maneira ou de outra, de forma mais ou não mais consciente ou menos consciente, todos nós estamos sempre a julgar, não é? Mas porque também fomos muito formatados para isso, muito programados para isso, para a exclusão em vez da inclusão. Mas todos nós podemos ganhar mais consciência sobre isso e termos uma perspectiva mais compreensiva em menos julgamento. Obviamente, todos nós vamos julgar de uma forma ou de outra, de vez em quando, não é? Mas se ganharmos essa consciência que estamos a fazer esse comportamento, né, podemos modificá-lo. O que acontece muitas vezes é que essa consciência não surge. Então, às vezes, observo isso. Que a ficha não cai, digamos assim, não é, na pessoa, e a pessoa continua a julgar, apesar do tempo passar, e ela não consegue ver as coisas de outra maneira. Então eu trago mais este episódio também por causa dessas questões, quando as pessoas têm muita dificuldade em mudar a sua forma de compreender as coisas. Como eu estava a dizer, eu acho que parte muito deste um dos aspectos importantes desta questão da visão. Que por vezes quem está a julgar tem uma consciência de que o presente, ou melhor, de que o futuro será muito semelhante ao presente. Ou seja, se eu acho que o futuro é igual ao presente, que nada se vai modificar, não é? Eu vou julgar, porque eu não vejo uma forma de as coisas evoluírem noutro sentido, não é? Ou seja, é uma visão um bocado restrita da realidade, não é? Como se a vida fosse, digamos, uma linha reta, não é? O que na verdade acaba por não ser isso. Então estou muito presa a esta realidade muito fixa, muito estagnada, não é? E para eu ver as coisas dessa forma nos outros e daí julgá-los, não é? É porque provavelmente a minha forma de ver a minha vida e de ver a minha vida também é essa forma. É uma forma um bocadinho mais rígida, digamos assim. E se eu acho que as coisas não mudam muito, as outras pessoas também não podem mudar muito, não é? Então, se nós aumentarmos a nossa consciência, não é? Porque na verdade todos podemos mudar a toda a hora,
de dia para dia, não é? Há essa possibilidade, felizmente, não é? Como seres humanos, temos essa possibilidade de estar sempre a mudar. Se eu amplificar a minha consciência sobre mim mesmo, eu também amplifico sobre os outros. Isso é possível, nós amplificarmos a nossa consciência em qualquer momento, em qualquer idade. Até vamos dar aqui o exemplo da minha mãe, que é uma pessoa com mais de 70 anos. Eu não vou dizer a idade dela, porque ela não gosta que digam a idade dela, tem mais de 70 anos. Mas eu recordo-me que há uns anos atrás ela realmente tinha uma consciência mais fechada, mais restrita da realidade. E hoje em dia noto que ela realmente ganhou mais consciência. Às vezes fico mesmo surpreendida com algumas coisas que ela diz, não é? Porque realmente aumentou essa consciência, a consciência de que realmente todos podemos mudar, todos podemos realizar o que desejamos. Existe um mundo de infinitas possibilidades, não existe uma linha reta em que temos que ir sempre por um caminho e não existe muito, enfim, digamos, lá à frente. E então, todos nós podemos amplificar a nossa consciência em qualquer idade. Temos de estar dispostos a realmente isso, a ver outras formas de ver a realidade. E quem está aí desse lado também acredito que tem essa perspectiva, não é? Daí estarem a ouvir o podcast. E agradeço também bastante por continuarem a ouvir, desde o primeiro episódio, por continuarem a querer-me ouvir. E então, existe sempre esta possibilidade de nós amplificarmos a nossa consciência, vermos outras perspectivas, termos esta consciência, sobretudo, que tudo é possível de ser modificado, nós podemos modificar, os outros podem se modificar, ou seja, isso tudo é possível, nada está estagnado, nada está rígido. E então, se eu tiver esta visão em que o futuro não é igual ao presente, não é de todo igual ao presente, eu vou julgar menos. Sei que aquilo que está a acontecer é apenas uma coisa presente e que amanhã pode ser totalmente diferente. Então, eu vou tender para julgar menos. Mas, para acontecer isso, não é? Eu tenho que saber, não é? O que é que eu desejo, não é? Eu estou a julgar porque se calhar eu quero uma coisa diferente daquilo que está a acontecer, não é? Então o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que é que eu quero pedir, não é? E eu acho que há aqui esta questão de saber pedir, que também acho que é uma grande dificuldade, não é? Para muitos de nós. Para muitos de nós é muito mais fácil eu julgar, não é? Eu parto do pressuposto que a outra pessoa acha isto e aquilo. E, por vezes, estou-me aqui a lembrar de uma situação que eu tive assim um episódio destes com uma pessoa que estava aqui a fazer uns trabalhos na minha casa. Por vezes a outra pessoa acha que eu acho coisas que nem me passam pela cabeça porque tem muito a ver com o mundo dela, com a realidade dela, talvez com coisas do passado, não é? E por vezes o julgamento parte desse lugar em que a outra pessoa pensa que nós pensamos algo que nem nos passou pela cabeça. Ou seja, parte desse lugar do mundo da própria pessoa, não é? De deduções da própria pessoa, não é da realidade. E se eu quero ir para o mundo real, não é? Eu tenho, não é? Que em vez de partir desse lugar de julgamento, partir de um lugar em que quero dialogar e quero compreender o outro ponto de vista da outra pessoa, não é? Então é um bocado este ir para o outro lado, para o lado da compreensão. E também esta que já estava a falar dos pedidos e pedir aquilo que eu quero. E como eu estava a dizer há bocadinho, para algumas pessoas é muito difícil fazer os tais pedidos, não é? Podem ser coisas pequenas, como podem ser coisas mais profundas, não é? Depende da relação, do julgamento de que relação é que vem, não é? Pronto. Mas para algumas pessoas isso é muito difícil de fazer os tais pedidos, não é? E daí o caminho mais fácil ser o caminho do julgamento. Mas esse caminho do julgamento acaba mesmo por não levar a lado nenhum, a um lugar pouco feliz, digamos assim, na maioria das vezes, pronto. Então não é assim o melhor caminho, digamos assim. Então, como eu estava a dizer, esta questão do pedir, eu também, aliás, compreendi há uns anos atrás, tinha muita dificuldade desta questão do pedir, não é? Do pedir, porque eu fui muito educada para saber fazer tudo. A minha mãe dizia uma frase que era algo do género, como é que ela dizia? Era pior que um homem bêbado é uma mulher enrascada. Então eu fui sempre muito programada para saber fazer tudo e eu não era muito de pedir o que quer que seja. Depois, quando eu comecei a explorar mais o universo feminino, comecei realmente a reparar que eu tinha esta dificuldade de pedir, de receber, e comecei a desenvolver mais esta capacidade.
Depois tive assim um ano mais difícil, em que realmente tive mesmo que desenvolver bem esta capacidade, e hoje em dia para mim já é muito mais fácil pedir. Mas eu realmente tive este processo de ter dificuldade em pedir para conseguir pedir. E ainda é um processo, obviamente, não é? Todos nós estamos no nosso processo, mas para mim certas coisas é muito mais simples de fazer hoje em dia do que era há uns anos atrás. E então esta questão de pedir por vezes é difícil, não é, nós pedirmos, porque temos que partir, não é, desse lugar em que vamos nos expor, vamos nos mostrar mais vulneráveis, vamos dizer aquilo que sentimos para então fazer os nossos pedidos, e os nossos pedidos podem ser atendidos ou não. Pronto, então nós nunca temos certeza do que é que vai acontecer do outro lado. Uma coisa que eu percebi nesse ano em que realmente tive que desenvolver muito essa capacidade é que por vezes nós achamos que a coisa pode não correr muito bem, ou por vezes nós achamos que estamos a tirar algo a alguém, não é? Que, por exemplo, estamos a pedir coisas mais a nível de coisas mais materiais, digamos assim. Podemos achar que estamos a tirar algo a alguém, mas por vezes não é nada disso que acontece. Porque existem pessoas que gostam muito de dar, ou seja, por vezes estou a pedir alguma coisa a alguém e essa pessoa gosta tanto de dar que vai ficar super feliz por poder-me ajudar a dar. E eu vou ficar super feliz por estar a receber, ou seja, existem algumas pessoas que por vezes não estão para aí viradas, digamos assim, mas vão haver outras que vão gostar muito de dar. Ou seja, este processo de pedir e receber por vezes é um processo muito bom e é bom que ele faça parte da nossa vida. E então esta questão de pedir, como eu estava a dizer, por vezes vamos ter esta dificuldade, né? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer depois, né? Depois de estarmos neste lugar mais vulnerável, o que é que vai acontecer. Mas é um bom princípio para as coisas correrem bem, não é? E à partida, quem está do outro lado vai ter algum nível de empatia e é um bom começo para as coisas resolverem de uma forma melhor do que através do julgamento. Então, é aqui uma dica que eu deixo. Obviamente, vai depender daquilo que estamos a pedir, não é? Está a falar de coisas materiais, pode haver coisas mais... depende da relação que nós temos com essas pessoas, não é? Podemos querer pedir coisas a nível a nível de comportamento da outra pessoa, não é? Eu, por exemplo, posso me sentir infeliz, triste, inseguro com o comportamento determinado da pessoa e vou-lhe pedir para ela modificá-lo, não é? E se lhe for possível, ela fará o que tiver ao seu alcance. Então vai depender de cada situação. Mas eu noto que esta é mesmo uma grande dificuldade, porque mesmo pessoas que por vezes conseguem pedir coisas mais fáceis, quando são coisas mais profundas e que realmente importam para o seu bem-estar, têm muita dificuldade. Então, isto é que mesmo a valência que eu acho que todos nós temos que trabalhar e é uma grande opção em vez de irmos para o julgamento. Depois, em relação às situações mesmo de julgamento, o que é que nós podemos fazer quando estamos a ser julgados, não é? Uma coisa que eu também já reparei é que quando o julgamento não diz nada sobre nós, podemos estar a ser muito julgados que não interfere com o nosso bem-estar. Então uma frase que nós podemos nos questionar nesses momentos é: o que é que isso diz sobre mim? E se eu achar que aquilo não diz nada sobre mim, vai-me ser um bocadito indiferente. Isso acontece às vezes, não é? Eu, por exemplo, o ano passado, recordo-me que tive duas situações dessas em que realmente estava num conflito de julgamento, mas eu estava super tranquila, até fiquei surpreendida comigo mesma. E tem a ver com isso. Quando aquilo que estão a dizer sobre nós não tem nada a ver com a nossa verdade, nós vamos conseguir manter uma certa distância e não nos causar mal-estar. Aliás, existem, não é, 3 níveis, não é? A nível, como é que nós podemos receber o julgamento? Nós podemos receber o julgamento e amoar o burro, como se costuma dizer, não dizer nada, ficarmos com aquilo aqui entalado em nós. E eu tive um grande período da minha vida que era a minha forma de receber o julgamento. Depois temos o segundo nível, que é respondermos na mesma moeda, pronto. E alimentarmos, digamos, esse julgamento, esse conflito. E depois existe um terceiro nível, que é quando esse julgamento não interfere com o nosso corpo, com as nossas emoções, com nada, e então conseguimos estar tranquilas durante o processo. E eu já há muitos anos que ouvi falar sobre esta terceira forma de receber o julgamento, e eu não conseguia fazer isso.
E o ano passado, por acaso, consegui em duas situações, mas teve a ver, eu acho que tem a ver com isso. Quando nós temos mais certeza sobre a nossa verdade, ficamos menos permeáveis ao julgamento. Mas, em muitos casos, não é isto que acontece, não é? Nós tivemos julgamento e aquilo interfere connosco. Que era, como o Adelina estava a dizer, não é? É uma grande oportunidade para nós olharmos para aquilo que nos aconteceu, não é? Que nos magoou e percebemos, ok, há aqui uma cura que eu tenho que fazer, porque isto realmente eu não devia estar assim, não é? E para a pessoa que julga, se essa pessoa ganhar consciência que estava a julgar alguém, também é uma forma de ela se questionar. Porque é que eu estou a julgar esta pessoa se eu posso ser mais compreensivo com essa pessoa, não é? Porque é que, em vez de eu utilizar o meu lado compreensivo, estou a usar o meu lado de julgamento? Também é uma boa pergunta a fazer à pessoa que está a julgar, não é? E também vocês podem também perguntar-se o que é que isto diz sobre a outra pessoa, não é? Pronto, se a outra pessoa está a julgar, é porque essa pessoa tem dificuldades em compreender. Será que é só a mim? Será que é várias pessoas? O que é que se diz sobre ela, não é? Então isto também é uma forma de nós vermos a situação em si, não é? Por vezes acontece, nós culpamos um bocado aquilo que está a acontecer, mas eu acho que é sempre bom nós ver as duas perspectivas, não é? Porque, no fundo, quando isto acontece, isto diz sempre algo sobre as duas pessoas, né? Em relação a isto que está a acontecer, e é sempre bom não olharmos só para a nossa perspectiva, olharmos sempre para a outra perspectiva, não é? E vermos isto, como o Quadra Lima estava a dizer mesmo, é uma oportunidade para as duas pessoas, não é? Evoluírem, não é? Se quiserem, não é? Obviamente. Pronto. E, posto isto, eu quero então deixar-vos o desafio. O desafio é vocês, quando vocês notarem que estão a ser muito compreensivos com alguém, o meu desafio é celebrarem terem tido esse ato com alguém. Pode ser alguém mais próximo de vós, mais afastado, não interessa. Nós estamos sempre a ter oportunidades de mostrar a nossa compreensão em relação aos outros. E não é, nós vivemos neste mundo, não é, de muito julgamento. Então o meu desafio é vocês celebrarem quando estiverem a praticar um ato de muita compreensão. E como é que vão celebrar este ato? Podem celebrar como quiserem, nem que seja uma coisa super simples, que é pôr uma música que vocês adoram e estarem a dançar. Pronto, é uma forma de registarem esse momento. E isso é sempre muito bom para o nosso cérebro, porque ele depois vai juntar emoções e vai saber, ok, isto é bom de eu fazer isto, eu quero fazer isto mais vezes. E então, eu deixo aqui esse desafio, mas podem celebrar de uma forma melhor. Eu agora há pouco tempo também estive a celebrar um acontecimento e então comprei um bolo super bonito e super saboroso, estive a fazer a minha celebração. Então, podem fazer o que vocês desejarem, mas façam, o ideal é tipo no mesmo dia que isso está a acontecer, ou então logo ali uns diazinhos depois, para estarem ainda muito conectados àquilo que realizaram, ok? Este é o meu desafio para esta semana. Espero que adiram este desafio. E depois contem-me, podem escrever aqui nos comentários, onde estiverem a ouvir este podcast ou a ouvir o podcast. Podem também mandar uma mensagem para alexandra.palugas no Instagram e eu depois vou responder-vos. E pronto, isto vai ser é mais curtinho, mas sei que há alguns pontos muito importantes para vocês refletirem. E pronto, e deixo-vos aqui este desafio que eu acho que é mesmo muito interessante. Um grande beijinho e até ao próximo episódio. Olá, eu sou a Alexandra Balugas e este é o meu podcast. Este é o momento em que a minha voz encontra a tua alma. Permite-te receber novas ideias, perspectivas e viver uma vida mais leve e feliz. É para isso que estamos cá. Olá a todas, olá a todos. Espero que estejam bem. Bem-vindas, bem-vindos aqui a mais um episódio. Este episódio está a ser gravado um bocadinho mais cedo,
porque no próximo fim de semana vou ter menos disponibilidade para gravar. Também vou começar a fazer uma formação em maio. E vou tentar continuar a gravar, mas não prometo nada. E depois também vêm as férias. Vamos tentar no período das férias, vamos começar a ir mais à praia. Então é possível que comece a gravar menos ou haja aqui uma pausa. Mas decidi fazer o episódio do dia de hoje, que é sobre um tema muito interessante. Deixo também aqui o convite para os pais e para as mães participarem no festival O Pequeno Buda, que vai decorrer no dia 1 de junho, em Azeitão. Eu vou estar lá com os meus livros, então deixo aqui o convite para participarem, para irem a esse festival. A entrada não é gratuita, por isso têm que adquirir os bilhetes previamente. E pronto, fica aqui o convite. Se tiverem interesse, vão lá à página do Instagram, O Pequeno Buda, e vejam o programa e vão até lá e encontrem-me lá. Pronto. E então, vamos aqui ao tema de hoje. O tema de hoje é o impacto do merecimento na manifestação. Ou seja, este episódio é um episódio que é uma continuação, digamos assim, daquele episódio que eu fiz há umas semanas atrás sobre a abundância, como é que podemos entrar na abundância, como é que nos podemos sentir merecedores, merecedoras. E este episódio é sobre quando nós já estamos a manifestar, como é que nos podemos sentir à mesma merecedores, merecedoras. Ou seja, já no processo da manifestação, não é antes, não é? Que esse foi o outro episódio, é mesmo quando as coisas já estão a acontecer. E este é um passo que eu acho que é mesmo muito importante, sentirmos este merecimento ao longo do processo da manifestação. Então eu decidi trazer-vos este tema. Porque né, todos nós podemos ver a vida de várias formas, né? Nós podemos ver a vida como sendo as heroínas, os heróis da nossa vida ou as vítimas. E se nós virmos como as heroínas da nossa vida, os heróis da nossa vida, estou aqui a falar no feminino e no masculino, porque há homens que lembram o meu episódio, e então estou aqui a tentar falar para o feminino e para o masculino, mas pronto, vocês estão a entender, não é? Mas quero falar mais do feminino e pronto, e vocês, os homens, vão interpretar à vossa maneira aquilo que eu estou a dizer. Como eu estava a dizer, nós queremos sentir-nos as heroínas da nossa vida, não é? Isso acontece se nós estivermos a ter uma visão abundante da vida. Enquanto que se estivermos a ter uma visão de vítimas, estamos na escassez. E a nossa tendência como seres humanos é realmente cair na vitimização. Acharmos que somos vítimas das circunstâncias da vida, não é? E isso eu acho que um fator que faz com que nós entremos nessa vibração da escassez é mesmo esta questão do merecimento. Mas por vezes não entendemos, não é? Que a nossa falta de merecimento conduziu àquele resultado. Ou seja, nós até podíamos sentir merecedores, merecedoras quando estávamos a querer manifestar algo, mas depois a nossa vibração começou a descair e começámos a entrar no não merecimento. Então eu acho que este fator, a questão do merecimento, depois da manifestação estar a acontecer, é mesmo um fator muito importante e nós às vezes não damos assim tanta atenção, não é, a este fator. Daí eu trazer-vos este episódio sobre este tema. E vou falar-vos sobre várias situações em que nós podemos estar a querer manifestar e que isso pode estar a acontecer. Então eu acho que é assim, nós quando... Estou a falar de manifestações grandes, não é? Não era aquelas manifestações mais pequeninas, não é? Eu posso querer manifestar, e aconteceu isto agora há pouco tempo, eu queria mudar de ginásio, estava com vários problemas no cancelamento do ginásio e queria muito manifestar, resolver aquilo tudo e consegui manifestar, fiquei super feliz. Eu vou mudar de ginásio agora no mês de maio também, vou para um ginásio muito bom. E então há aquelas manifestações muito pequeninas, não é? Que nós conseguimos manifestar rápido, mas há aquelas muito longas. Estou a falar sobre aquelas manifestações muito longas, não é? Nós queremos manifestar uma casa, um trabalho melhor, uma relação, a maternidade, melhorarmos a nossa saúde, enfim, o que quer que seja, ou o dinheiro, não é? Pronto. Estou a falar daquelas manifestações assim mesmo grandes.
E como este passo, esta questão do merecimento é muito importante quando nós já estamos a manifestar. E eu noto que quando nós estamos a manifestar, não é? Por vezes nós estamos a contar, não é? Às outras pessoas, ok, está-me a acontecer isto, é tão bom, não é? Eu acho que também quando nós estamos felizes, nós queremos partilhar a nossa felicidade, não é? E acho que também a felicidade é melhor quando é partilhada, quando é vivida em conjunto. Mas por vezes acontece muito, e acontece em qualquer manifestação, que eu já reparei nisso, as pessoas dizem, oh, parabéns, parabéns por estares a manifestar isto, por isto estar a acontecer, mas... E começam a vir muitos mais, não é? E pode ser, por exemplo, estou a manifestar uma casa em que eu desejo viver. Mas podem-me dizer, olha, parabéns, porque estás a encontrar esta casa, mas olha, se calhar esta casa é um bocado mais isolada, se calhar esta casa, para ter esta casa, vais ter pedir um empréstimo e ter uma prestação assim mais elevada. Começam a vir aqui os obstáculos. Ou se calhar eu quero manifestar um novo trabalho, conto bem sobre isso, mas se calhar nesse novo trabalho tens que ir de carro para o trabalho, se calhar eu estou a manifestar uma encomenda, por exemplo, de imensos livros e dizem, mas se calhar mas já te pagaram, é que não é? A encomenda vem de um organismo público, se calhar ainda não, vão demorar um bocado de tempo a pagar. Ou se calhar eu estou a manifestar um namorado, mas dizem, mas se calhar ele mora longe, isso pode não correr bem. Ou seja, acontece muitas vezes que eu estou a manifestar uma coisa muito boa na minha vida, mas nós começamos a ouvir muitos mas. Ou seja, isso faz com que, em vez de nós continuarmos naquela vibração de felicidade, de abundância, nós começamos então a entrar um bocado a escassez dentro de nós, com as dúvidas, com aqueles ses todos, não é? E depende de, não é, se contamos as coisas a muita gente ou não, não é? Mas eu acho que nós devemos contar as coisas boas da nossa vida. Mas eu acho que isso começa a reduzir, não é, a nossa abundância. E vou dar aqui outro exemplo, por exemplo, acho que quando quero manifestar, quero ser mãe. E eu desejo há muito tempo ser mãe. E acontece, não é? Eu fico grávida. E esse acontecimento quando eu ficar grávida. Ou seja, é tipo o sinal da manifestação, não é? Eu estou no caminho. Mas uma gravidez vai ter 9 meses, não é? Ou seja, eu vou ter que manter a minha vibração de merecimento naqueles 9 meses. E depois também pós o parto, não é? Para tudo correr bem. Se eu começar, não é? A entrar, não é? Nessa escassez, não é? Eu acho que tem muita vez que nós às vezes, ou por um lado, não nos sentimos 100% merecedores daquilo que está-nos a acontecer, ou por outro lado, não estamos a afirmar a nossa verdade e deixamos, não é, que a escassez entre dentro de nós. Então acho que pode ter a ver com estes dois motivos, quando nós não conseguimos manter a abundância. E então, e falo que na abundância, nesta questão, ok, eu estou abundante, eu sinto-me abundante com isto que está-me a acontecer, eu sinto-me feliz, nesta perspectiva. Então, se eu não conseguir, não é, manter o meu merecimento durante os tais 9 meses da gravidez, podem acontecer coisas menos boas, posso não levar a gravidez até ao fim, não é? Estou a dar este exemplo para vocês entenderem que é muito importante nós mantermos nesta vibração de merecimento ao longo da manifestação, eu diria durante os primeiros tempos, os primeiros meses. Porque todas as manifestações vão ter ali tipo, alguns contratempos, não é? Por exemplo, se for um trabalho novo, ok, é mesmo aquele trabalho que eu desejava, não é? Tem aquelas características todas que eu desejava, mas obviamente vão haver alguns dias menos bons nesse trabalho, né? Vão haver alguns dias em que as coisas vão correr menos bem. Isso vai sempre acontecer. Ou seja, nada é perfeito, digamos assim. Por isso é que eu acho que é muito importante esta questão de nós sentirmos sempre merecedores ao longo da manifestação, eu diria de cada nos primeiros meses, digamos assim, de qualquer manifestação importante. E como é que conseguimos manter essa vibração de merecimento? Eu acho que há aqui 2 fatores importantes. Um fator importante é nós olharmos para o nosso percurso. Como é que eu consegui chegar aqui? E nós vemos o nosso histórico, aquilo que aprendemos, aquilo que curámos para chegar aqui. E eu estou a falar destas manifestações que foram fruto do nosso empenho, né? Do nosso empenho de querermos curarmos, de
queremos manifestar uma realidade diferente daquela que vivíamos, de falar destas manifestações que não aconteceram por acaso, não houve aqui nenhum acaso. Falar aqui, por exemplo, na questão do trabalho. Eu, quando comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi na área das análises clínicas, o meu primeiro trabalho a sério, né? Foi na área das análises clínicas, e eu lembro-me que terminei o curso e ao fim de uma semana comecei a trabalhar. Ou seja, eu já vou trabalhar e fiz por isso e ao fim de uma semana comecei a trabalhar. Ou seja, não houve aqui, não é? Um grande trabalho para querer manifestar aquilo. Mas quando foi na área do design já não foi assim que isso aconteceu. Eu depois licenciei-me em design 10 anos depois e já não foi assim que aconteceu. Eu tive alguns trabalhos logo a seguir ali ao curso, alguns meses depois, creio eu, mas eram uns trabalhos assim um bocado precários. E eu lembro que eu terminei o curso em 2014 e depois, só em 2019, é que eu comecei assim, a trabalhar mesmo a tempo inteiro, mais a tempo inteiro, já era tipo um horário de 6, 7 horas, na área do design. E durante esses anos todos, eu tive que trabalhar o meu merecimento, porque um trabalho na área de design é muito diferente do trabalho na área de análises clínicas, não é? Porque nas análises clínicas nós temos um curso que fazemos, não é? Temos um estágio em que nos ensinam como é que temos que trabalhar, não é? E vamos fazer aquilo. Enquanto na área de design também nos ensinam como é que é suposto trabalharmos naquela área, mas é uma área criativa, ou seja, é uma área que, além de eu ter as bases, não é? A base dos programas, a base da metodologia, é um trabalho que exige depois muito da minha criatividade, não é? De eu arranjar soluções com base na informação que eu recebi. E então é um trabalho que puxa muito mais pelo nosso amor próprio, por nos sentirmos suficientes, não é? Por sentirmos, ok, consigo fazer isto, eu tenho criatividade por fazer isto. Eu acho que é um trabalho que puxa mais pelo nosso interior, não é? Como pessoas, como seres humanos. Então, de eu ter demorado alguns anos a manifestar depois aquele trabalho que eu queria. Eu tive que trabalhar estas questões. Então, na área do design, por vezes, até nos pede para fazer alguns testes antes de arranjarmos um emprego. Eu lembro que o primeiro emprego que eu tive foi assim, eu tive que fazer um teste, que era um teste de um logótipo, para depois o senhor dizer que sim, que queria me contratar. Então é um trabalho que puxa muito mais por nós e então eu tive que fazer a minha jornada para perceber porque é que eu não estava a manifestar um trabalho naquela área, é que estava-me a impedir de ter aquela manifestação. E foram vários anos. E sei que depois houve ali um momento, que foi em 2019, em que eu realmente senti, ok, eu realmente desejo trabalhar nesta área, eu realmente mereço trabalhar nesta área, o meu trabalho é mesmo bom. E eu lembro-me de ver várias ofertas de trabalho e não estava a ver assim grande coisa cá em Portugal e comecei a ver no estrangeiro. E havia trabalhos muito bons no estrangeiro e eu decidi mesmo, eu quero um trabalho nesta área e se eu não arranjar em Portugal eu vou emigrar. E eu lembro de uma conversa com os meus pais, até com a minha família, de que eu ia emigrar, porque eu estava mesmo determinada. Eu quero mesmo que isto aconteça. Eu não vou morrer sem isto acontecer na minha vida. E eu lembro-me que foi assim daqueles momentos que teve assim um ultimato ao universo. O universo, dou-te um mês para manifestar um trabalho nesta área, senão eu vou emigrar. Não vou ajudar mais Portugal, conta com outros, porque eu vou emigrar. E depois ele recebeu uma proposta de trabalho durante esse mês. E depois houve ali uma fase de transição em que eu estava a trabalhar nas análises clínicas, na área do design. Comecei por trabalhar como visual merchandiser, até que depois comecei mesmo a trabalhar a tempo inteiro. Mas para vocês verem que eu demorei ali vários anos, não é? Consegui perceber para que não tinha um trabalho na área do design e depois mesmo ter começado a trabalhar, até ter mesmo um trabalho que eu dissesse, ok, é mesmo isto que eu quero, estou mesmo bem. Também demorou depois mais cerca de 2, 3 anos. Ou seja, há manifestações que vão demorar o seu tempo. E quando elas acontecem, não é de todo um fruto do acaso. É fruto de todo o meu trabalho que eu fiz, de cura, de manifestação. É fruto disso tudo. Não é nenhum acaso. Então, não há como não correr bem. Obviamente, quando eu digo que não há como não correr bem, vão sempre haver dias, não é? De mais stress, dias mais desafiantes, etc. Mas não há como não correr bem. Porque eu fiz aquele caminho todo, durante aqueles meses ou anos, para chegar aqui. E então, isto aplica-se a qualquer área da nossa vida. E então acho que é assim, um fator que é muito importante, que nos ajuda a sentirmos merecedores quando estamos já a viver na manifestação, é olharmos para o nosso histórico. Olharmos para todas as horas que gastamos na nossa cura, nas horas que gastamos, nas pessoas que fizemos também, nas pessoas que conhecemos para nos ajudarem
a viver aquela realidade. Então, esse tempo todo que foi gasto, durante esses meses e anos, está a dar os seus frutos neste momento em relação a esta manifestação que eu desejo. Ou seja, não é fruto de um acaso. E outra coisa também que eu acho que nos ajuda a sentirmos merecedores durante a manifestação é nós continuarmos a ver aquelas pessoas que estão a manifestar uma realidade, por exemplo, semelhante à nossa. Ou seja, por exemplo, nesta questão do trabalho, não é? Se eu continuo a contactar com pessoas que também têm trabalhos interessantes na área do design, ok, isso também ajuda-me a perceber, ok, é possível para aquela pessoa, também é possível para mim, não é? Porque aquela pessoa não nasceu com mais uma célula do que eu. Todos, não é? Todos podemos viver aquilo que desejamos. Não há aqui ninguém, nem mais que ninguém. E então nós vemos esses exemplos, também nos ajuda muito a percebermos, ok, eu continuo a merecer isto. Eu vou só aqui beber um bocadinho de água. E pronto, nós podemos ter este exemplo para o trabalho. Podemos pensar, por exemplo, na casa, não é? Nós queremos, por exemplo, às contas mudar de casa. E então, pronto, começamos a ver casas, começamos a pensar em possíveis casas para nós, não é? O que é que nós queremos, como é que uma casa deve ser, o que é que deve ter, onde é que deve ser, esse tipo de coisas, não é? Começamos a ter essa clareza sobre onde é que nós desejamos viver, não é? E a casa assim, é um espaço muito importante para nós, não é? É o nosso recanto, não é? Para descansar, para vivermos. Podemos começar a ter essa clareza, que casa é que eu quero viver, não é? E também ajuda muito, não é? Nós conectarmos com as imagens, não é? Por exemplo, temos o nosso vision board onde colocamos uma imagem de uma casa que nós desejamos manifestar na nossa vida. E percebermos se, não é, o que é que nós temos que fazer para termos as condições para manifestar essa casa, não é? E irmos fazendo essas ações nesse sentido, não é? E depois vai acontecer um dia que essa casa vai surgir no nosso caminho. Vamos receber essa oportunidade, vai haver esse match com a nossa casa. E como eu estava a dizer, se calhar nós vamos estar super felizes, ok, que bom, eu encontrei esta casa que era como eu estava a imaginar, que bom. Mas cá vamos receber, não é, comentários de algumas pessoas sobre aspectos negativos, não é? Porque na realidade todas as manifestações, não é, têm sempre algum aspecto negativo, não é? Alguma coisinha que se calhar não é esse, porque nada é perfeito, digamos assim, não é? Então eu acho que é um bocado nós estarmos contentes com a perfeição que existe, não é? Pronto, e não estarmos à procura da perfeição a 100%, digamos assim. Acho que é um bocado por aí. Então, nós vamos ver coisas maravilhosas, não é? Naquela casa que encontramos, não é? E vão haver pessoas que vão dizer mas tem esse aspecto negativo e mais aquilo e aquilo lá. E eu acho que é muito importante nós continuarmos, não é? A sentir-nos merecedores. E vermos como é que eu cheguei até aqui, o que é que eu fiz para chegar até aqui, que condições eu reuni para chegar até aqui. Ok, então eu mereço isto, porque eu fiz isto e aquilo para chegar até aqui, ok? Isto não é um fruto do acaso. E às vezes podem acontecer coisas que parecem fruto do acaso, mas não é acaso nenhum. Como por exemplo o meu atual trabalho, não é? Eu lembro-me que recebi uma mensagem, não é? Para depois fazer entrevista, etc. Mas aquilo não foi fruto de um acaso, foi fruto daqueles meus anos todos, desde 2014, que eu queria um trabalho com estas condições. Ou seja, não foi nenhum fruto de um acaso. E a casa pode ser a mesma coisa, pode estar com alguém que me diz, olha, vi uma casa aqui que tem aquelas condições que tu gostas, queres ir ver melhor esta casa, etc. Mas também não é fruto do acaso. Eu fui ganhando clareza sobre aquilo que eu queria, sobre aquilo que eu tinha que construir para ter aquela casa. Ou seja, não é fruto nenhum do acaso. Ou, por exemplo, se for a relação, não é? Eu quero, por exemplo, viver, não é? Encontrar uma pessoa especial, encontrar o amor da minha vida, viver uma relação maravilhosa. E imaginem, não é, que isso acontece. Não é? Por exemplo, vou falar um pouquinho sobre o meu caso. Algumas pessoas, não é, sabem, não é, que eu separei-me há cerca de uns 16 anos, mais ou menos. Depois fui tendo várias relações e houve ali um período que eu percebi que realmente tinha que fazer trabalho interior, eu fiz terapia
e depois também comecei o meu caminho de desenvolvimento pessoal para perceber, não é? Para perceber porque eu não estava a viver uma relação como eu desejava. Tive que fazer esse caminho durante vários anos. Tive que fazer o caminho de entender melhor mesmo o meu feminino, porque eu também tinha assim, alguns problemas a nível do meu feminino. Tive a maior parte da minha vida a tomar a pílula. Quando eu deixava de tomar tinha assim um descontrole hormonal, então tive que perceber porque é que o meu corpo reagia assim, porque é que eu não estava mesmo a viver o feminino. Tive que fazer a cura com o masculino, não é? Porque é que as minhas relações não funcionavam, porque é que não corria bem. Tive que fazer também essa cura com o amor. Então foi uma grande cura durante muitos anos. E também tive que perceber depois, ok, quando nós conseguimos limpar, não é, as feridas, depois nós conseguimos ganhar espaço para ter clareza. O que é que eu desejo então viver? Como é que é a relação que eu desejo viver? Como é que é a pessoa que eu desejo manifestar na minha vida? E então, depois vai acontecer um momento em que eu realmente vou manifestar essa pessoa, que tem aquelas coisas que eu adoro, vou manifestar aquela relação que é a relação que eu desejava viver, não é? E que vou me sentir muito feliz com aquela pessoa, com aquela relação, como nunca me senti. Mas também não é um fruto do acaso. Uma vez mais, não é um fruto do acaso. É fruto daquela cura toda que eu fiz, mês após mês, ano após ano, e que sim chegou aquele momento em que eu estava pronta para viver aquela realidade. Eu e a outra pessoa, não é? Porque as manifestações também é sempre um resultado de duas pessoas, não é? Mesmo que seja, por exemplo, um trabalho, não é? Eu, por exemplo, lembro-me de ter conversas com os meus chefes e eles diziam-me que eles próprios tentaram ter uma pessoa com a minha função e não estavam a conseguir ter uma pessoa com a minha função e depois a corresse bem. Ou seja, é uma manifestação de duas pessoas, não é? Não é só a minha manifestação, também é a manifestação de outra pessoa. Ou se for uma relação, não é? Eu fiz este trabalho todo de cura, de manifestação e de certeza que a outra pessoa também fez algum trabalho nesse sentido. Porque é assim, se a outra pessoa me faz feliz como nunca ninguém me fez, obviamente, não é? Se a pessoa faz-me coisas que nunca ninguém me fez, obviamente, eu faço também só a outra pessoa, ou seja, há este match. Ou seja, não é um resultado do acaso, de aconteceu, um dia acordei e manifestei aquilo. Não, não é nada resultado do acaso, é sempre o resultado daquilo que nós decidimos viver, decidimos criar na nossa vida. E então, eu acho que é mesmo muito importante esta questão sempre, quando nós estamos a manifestar, nós lembrarmos do nosso caminho, de todo o nosso caminho que nós fizemos até chegar aqui, não é? Todos os passos que demos. Mesmo esta questão do amor, eu acho que é assim, é uma questão em que, não é? Muitos de nós temos dificuldades em viver o amor verdadeiro, o amor recíproco, não é? Um amor de almas gêmeas. Muitos de nós temos dificuldade em viver este amor. Muitas pessoas têm relações que não estão a viver assim o amor a 100%, mas é uma escolha. Cada um de nós escolhe aquilo que quer viver, não é? Por vezes nós até vemos que na nossa família, se calhar as gerações antes de nós não viveram aquele amor, um amor verdadeiro, digamos assim, um amor que, mesmo bonito, nós não conseguimos cá ter esse exemplo, não é? Nas gerações anteriores às nossas, mas nós podemos ver através desses exemplos aquilo que não queremos viver e aquilo que nós queremos viver. E que decidimos que queremos aprender para viver isso. Então é uma escolha nossa, não é? Tal como eu vos disse há pouco. Houve uma altura da minha vida que eu disse: opa, eu vou emigrar ou assim para ter aquele trabalho que eu quero. Eu não vou morrer sem ter este trabalho, não vou. E acho que é um bocado em relação a tudo. Nós podemos decidir isso. Eu não quero morrer sem ter aquela casa, sem ter aquele amor. Eu não vou morrer assim. Eu quero viver estas coisas e eu vou viver. Vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para viver isso. E eu não sei quando é que eu vou viver isso, mas vou fazer tudo o que está ao meu alcance para viver isso. Então é uma escolha nossa. E quando estava a dizer, quando nós estivermos a manifestar, é super importante continuarmos a lembrarmos do nosso percurso, porque é que fizemos este percurso, e depois afirmar toda a gente, não é? Aquilo que nós vivemos, a nossa história, para as pessoas entenderem melhor, não é? Porque é que estamos ali naquele local. Porque eu às vezes noto um bocado isso, que, como eu vos disse no início, parece que às vezes as pessoas têm um bocadinho dificuldade, não é?
em alinhar-se à nossa felicidade. Eu acho que é assim, acho que eu tive uma fase na minha vida em que eu sentia às vezes um bocadinho crítica e julgamento quando estava a viver coisas assim negativas. Mas quando eu comecei a viver coisas positivas, também comecei a sentir um bocadinho isso. Ou seja, eu acho que isto acontece tanto no mal como no bom, mas quando estamos a viver o bom, eu acho que é muito importante esta questão, nós afirmarmos a nossa verdade, mostrarmos o nosso caminho, não é? Para as pessoas perceberem que aquilo é mesmo uma coisa para ficar, é uma coisa para nós vivermos, não é um fruto do acaso, não é, não é uma coisa mais ou menos, é mesmo um resultado de uma manifestação assim maior. E então, eu acho que era isto que eu tinha para vos contar hoje. Era isto. Já estamos quase na meia hora. E espero que reflitam sobre tudo o que eu vos disse. Se sentem que não estão se sentem que não se estão a sentir merecedoras de alguma coisa, façam por, não é, analisar o vosso percurso, o vosso caminho até agora. Façam também por procurar pessoas que estão a viver aquilo que vocês desejam viver, não é? Porque acho que os outros também servem como uma inspiração para nós, sabermos que se é possível para os outros, também é possível para nós. Então eu acho que estes são mesmo dois passos muito importantes. Então, se vocês também tiverem a sentir-se vítimas, tentem ir, não é? Tentem ir para esta questão do merecimento. Se houve ali alguma fase em que vocês não se sentiram merecedores, merecedoras, e se foi esse o caso, tentem perceber porquê, tentem analisar como é que se podem sentir merecedores, merecedoras. Então eu acho que este é mesmo um passo muito importante para as manifestações, para se sentirem abundantes e para se sentirem felizes. Então pronto, era o que eu tinha para vos contar. Como vos disse no início, é possível que faça com um abrandamento ou uma pausa no podcast. Mas pronto, eu vou-vos informando nas redes sociais, se for esse o caso. E pronto, desejo-vos uma excelente semana e um grande beijinho.